Repórter Surgente de hoje, nós vamos mostrar um pouquinho do que aconteceu aqui no aterro do Flamengo, no Fórum Social Mundial. O Rio Convida é a forma que a cidade do Rio de Janeiro encontrou para participar da jornada de ação e mobilização global do Fórum Social Mundial. Em 2008, o Comitê Internacional do Fórum decidiu descentralizar e permitir que várias cidades em vários países organizassem cada uma forma de participação independente nesse dia de mobilização e ação global. Então está cumprindo o objetivo? Está cumprindo o objetivo. A gente está conseguindo se comunicar com as outras cidades que estão fazendo o Fórum Social Mundial em outros países e está tendo uma troca muito interessante de informações. E como é que está sendo essa troca? E parece que o Brasil é o país que tem o maior número de atividades, é isso mesmo? Olha, eu não sei se já confirmaram isso porque os números é difícil de juntar, mas dos 72 países que estão fazendo, eu acho que 20 e alguma coisa estão tendo tendas de conexões, né? E o Rio fez um evento, o Brasil fez uma rede de eventos que estão acontecendo em várias cidades, tem 16 cidades no Brasil fazendo, desde manifestação até seminário, debate, e o pessoal em Belém, onde vai ser o Fórum Social Mundial do ano que vem, conseguiu fazer 4 dias de um evento que já é considerado um pontapé para o Fórum Social Mundial de 2009. Estela, como é que está a situação do povo palestino? Israel fechou todas as fronteiras de Gaza. Gaza não recebe remédio, comida. Israel cortou a luz de Gaza e diuturnamente bombardeia a cidade com apaches, matando a população civil, a juventude, mulheres. É um drama, um holocausto, um verdadeiro holocausto. E a situação, né, da grande mídia internacional? Como é que ela vê a situação da Palestina? O tempo todo fazendo manipulações. O tempo todo a gente ouve na mídia que caiu um foguete na rua de uma cidade israelita e por isso Israel entrou com um tanque, destruiu casas, matou palestino, prendeu. São 10 mil palestinos presos sem nenhuma acusação formal. São milhares de pessoas passando fome e morrendo sem cuidados hospitalares, sem educação, sem nada. É um verdadeiro gueto, um gueto fascista. Lígia, a luta contra o trabalho escravo no Brasil vem avançando? A passos muito lentos, porque se realmente a grande imprensa fosse contra, nós não estaríamos ainda lutando. Agora, nós temos um site, www.humanosdireitos.org, que vocês entrando lá ficarão sabendo. E tem o grupo do GPTEC, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no campus da Praia Vermelha, que faz pesquisa contra o trabalho escravo contemporâneo. Johan, como é que está a situação da ocupação dos tamoios hoje? Olha, nós ainda continuamos com algumas dificuldades e acreditando que podemos melhorar, né? Ainda continuamos lá com o problema da chuva, por exemplo, molha tudo, né? A dificuldade mesmo de estar lá, porque o espaço está muito ruim, muito mal organizado ainda. Estamos aguardando uma resposta positiva do governo para que a gente possa também correr atrás e conseguir um jeito e uma maneira de reformar aquilo lá, mas até então temos resistido. Não vai dar ideia louca,
orelhudo marcando automaticamente o pescoço na forca. Uma arma de batom que tira a boca na boca. Pensa que é muito esperto, sai pra lá com a mão boca. Cada um do seu cada qual, não me leve a mal. Tá pensando que bolha é doce, vai ver ruim o gosto do sal. Tá sagrado, quando come dobrado. Hipocrisia do certo se baseia no errado. Como você quer colher, sem hábito derrotado. Dia a dia eu procedei aqui no tenho apadrinhado. Sacanagem só cagata quando estamos a sós. Olho grande, cobra cega, vê se tira os olhos de nós. Tira os olhos de nós, 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 tira os olhos de nós. Outro mundo é possível, é por isso que a gente está aqui hoje. Programa de rádio comunitária que a gente faz nas favelas, nas comunidades excluídas do Rio de Janeiro. É um programa falando sobre saúde. Sidney, qual a sua opinião sobre este evento aqui no Aterro? Eu estou achando muito bom, acho muito importante, porque está dando oportunidade às pessoas simples, mais comuns, às pessoas que não têm capital, não têm posse, de expressar a sua opinião sobre o mundo, sobre a realidade do Brasil. Estou achando muito bom. E o que você mais gostou aqui no evento? Eu gostei da área de poesia, da área de música, da área do hip hop. Em geral tudo, né? Tem várias vertentes de vários lugares, tá interessante. E o que você mais gostou aqui? Por enquanto, tô gostando mais da comunhão. A comunhão é o melhor, né? Todo encontro de todo mundo se reunindo e trocando ideia, conhecimento. Pra mim sempre essa é a melhor parte. Sônia, o que está achando deste fórum? Eu acho que ele é de extrema importância na medida em que este ano nós aqui no Rio de Janeiro podemos nos fazer presente. Eu estou aqui com uma bolsa, quero até fazer um pouco de propaganda, que é feito por uma ação, feito por mulheres lá da Baixada Fluminense. E todos esses trabalhos, eles precisam de maior divulgação. E a riqueza de todos eles é que fazem a gente se sentir assim, com o pé no chão nesse Brasil que está se construindo, né, com todos esses trabalhos feitos por pessoas que somos nós brasileiros. Então eu assim, parabenizo todas as pessoas que se envolveram no trabalho, né, que está aqui representado, e lamento algumas que não estão presentes, né, no evento. É um momento, é um espaço da gente poder trocar informações e lutar por um mundo melhor, que isso é possível. E o que você está achando de mais interessante aqui no evento? Todas as mesas do debate, né? Isso que chama a atenção, porque são mesas abertas justamente para a conversa, para a diversidade. Isso que mais me interessa. E você acha que esse evento aqui no Rio de Janeiro contribui para a luta contra o neoliberalismo? Com certeza, até porque é uma possibilidade das pessoas que não podem participar dos fóruns, como aconteceu os últimos, né, em outros estados e até em outros países, tá próximo dessa população. Você já participou de um evento do Fórum Nacional? Não, infelizmente eu não pude participar de nenhum, só acompanhando os noticiários e pela TV. O Fórum Social Mundial perdeu assim um pouco da potência, ou bastante da potência que tinha assim. Eu fui a 2 em Porto Alegre. Aí eu acho que naquela onda toda, não era só os Fóruns Sociais Mundiais, eram Seattle, Gênova na Itália, toda uma reação ao neoliberalismo, àquela ordem econômica que me parece que está começando a ser abalada. E os fóruns ajudaram, e esses outros eventos ajudaram que se elegessem governos. Eu acho que criaram massa crítica para eleger governos assim mais democráticos na América Latina, por exemplo. A gente precisa levar mais a sério os nossos objetivos. Se a gente tem objetivos de transformar a sociedade, a gente precisa trabalhar sério. Trabalhar sério é muito mais do que montar uma estrutura bonita aqui, é entrar em comunicação com as pessoas. A gente precisa se comunicar com elas e ser claro nas nossas propostas para uma sociedade nova e possível. O que a gente tem são grandes eventos centralizados e agora essa dinâmica de encontros também no plano local. Digamos assim, a gente tem uma pequeníssima estrutura, muito pouco estruturada, que é o Conselho Internacional do Fórum.
O Conselho Internacional é formado por em torno de 110 redes, movimentos sociais, sindicatos, organizações da sociedade civil, sempre redes que atuam em mais de 3 países simultaneamente. Essa estrutura se encontra em geral 2 vezes por ano e é, digamos, o espaço aonde a gente encaminha e decide o próximo passo. Então, o próximo fórum, por exemplo, vai acontecer em 2009, em janeiro, na cidade de Belém, na região da Amazônia. A Amazônia foi escolhida por ser, em primeiro lugar, o coração do mundo, lugar de grandes disputas entre o capital e as forças que lutam por democracia e justiça social, mas também por ser um lugar de fortes movimentos sociais, de uma tradição grande de luta e de resistência dos vários povos que habitam aquela região. O tema do meio ambiente está começando a entrar na casa das pessoas, né? Acho que já estava em tempo de se tornar um tema de todo mundo, né? Democratizar esse tipo de conhecimento. E a pesquisa do INPE, que mostrou que a Amazônia está sendo mais devastada do que nunca? Vocês ficaram surpresos com isso? Então, sinceramente, a gente não ficou nem um pouco surpreso, porque foi uma denúncia que o Greenpeace fez. Tem até um vídeo que a gente está exibindo aqui, que o nome dele é Sem Florestas no Futuro, no qual a gente já anunciava que o desmatamento tinha aumentado, mas o governo não deu ouvido. Saiu há 2 dias atrás uma declaração do presidente da República, né, falando, mas a gente já tinha denunciado isso. Tem até um mapa do desmatamento que eu vou até entregar para vocês, né, no qual a gente mapeou todo o desmatamento, né, e no final de mais ou menos novembro, se não me engano, na altura de novembro do ano de 2007, a gente já tinha feito essa denúncia, junto com esse vídeo, junto com o tour que a gente fez, o Tour da Árvore, justamente para denunciar que o desmatamento que estava caindo no governo Lula começou novamente a subir e alcançar os índices. E por que isso aconteceu? Bom, é todo um processo, né? Primeiro que é uma falta de vontade política, né? De falta de presença do Estado lá. E é um processo que passa pelo desmatamento, que começa assim. Primeiro as árvores nobres, né, são derrubadas ilegalmente, até invadem propriedades públicas, né? Depois as árvores que restam, que não tem valor comercial, neguinho, o pessoal taca fogo. Depois da queimada, já é outro processo, que o gado, ou plantação de soja, ou outro tipo de grão, que são as principais causas, porque não... A solução não é não produzir gado nem soja, nem nada, mas existe um controle por parte do Estado em relação a isso, mas hoje é uma desordem total. Como parte da programação do evento, foi lançado o filme A Grande Partida, Anos de Chumbo, baseado no livro homônimo de Francisco Soriano. Há diversos mitos que a ditadura criou ao longo do seu período de duração. O mito, por exemplo, de que a repressão ocorreu como uma reação à luta armada. Isso é mentira. Mentira total. Os militares deram golpe, os militares violaram a Constituição, derrubaram o presidente legítimo, estabeleceram a censura, coagiram o poder judiciário, né, fizeram prisões ao arrepio da lei. Tudo isso antes da luta armada. Tudo isso antes da luta clandestina. Uma vez instaurada essa luta clandestina, eles usavam de todos os meios violentos para tentar vencer. Peter, qual a importância de um filme como este? Olha, eu acho que é resgatar um pouco uma história que a gente vai se escondendo atrás dela, trazer um pouco essa história à tona, e principalmente pessoas que não são tão visualizadas, né, tão conhecidas, e trazer histórias mais... as histórias que eu mais gostei foram aquelas histórias que a gente nunca tinha escutado na vida, né? Tem várias histórias, né, aquela do pastor, né, as histórias da prisão mesmo, naquela reunião dos ex-presos políticos ali da Ilha das Flores. Aquilo é bem bacana. Eu acho que é basicamente isso. E também criar um filme que possa
dar uma noção de história para quem nunca viu isso na vida, ninguém não tem a menor ideia. Então vai ter um pouquinho de história, vai saber um pouquinho, e essas histórias mais bacanas. Eu acho que a gente está cumprindo aqui aquilo que a gente prometeu, assegurou e jurou fazer quando estava nos últimos momentos da nossa luta, que é quem sobrevivesse tem a obrigação de contar essa história. Quantos jovens não sabem como foi o sabor dessa emoção que eu acho que o filme passa. Quero dedicar mais uma vez e dizer que esse filme é para Zé Milton Barbosa, que sargento radiotelegrafista, que deixou um filho com seu nome, em que a mãe dele, até mesmo diferentemente da Olga, da Anitta, que os nazistas esperaram 1 ano para desmamar a Olga. Os nazistas brasileiros, com 3 meses, arrancaram essa criança da mãe. Essa criança, porque ela precisava continuar depondo, entre aspas, sendo interrogada, entre aspas, ou seja, precisava continuar sendo torturada. Então, nem amamentar ela pôde. Depois, a própria família ponderou que não era bom ela colocar o nome, a própria repressão também, de Zé Milton, porque era um terrorista que tinha sido efetivamente até eliminado covardemente pela ditadura. Eu acho que até mesmo em combate, aí heroicamente, porque a história oficial é que ele saiu atirando para que outros pudessem dar fuga a outros companheiros, evadir-se, né? Então, o Zé Milton, por ser um radiotelegrafista, um sargento, um afrodescendente, um nordestino, ainda não foi redescoberto pelos historiadores. A história precisa fazer justiça a ele, porque ele pensou socialismo, ele pensou além do seu tempo, ele era humano. Você vê a Linda ali, fala, ele morreu para me salvar, para salvar outros também. Então, ele teve uma morte não só de herói, como de mártir também. É de fundamental importância ver de perto o sofrimento dessas pessoas e, de um outro lado, ver a generosidade delas que abriram mão de questões eminentemente pessoais e se jogaram numa luta de interesse coletivo, de interesse maior, que foi o interesse do povo brasileiro. E como é que está o trabalho da Comissão de Anistia? Olha, a Comissão da Anistia, nós recebemos até hoje, dados do final do ano passado, cerca de 60 mil processos. Nós já julgamos aproximadamente 35 mil processos. Há um compromisso do presidente Lula e do ministro da Justiça, Dr. Tarso Genro, de que a comissão termine todo o seu trabalho até o final do mandato do Lula. Portanto, é um trabalho muitíssimo importante para o povo brasileiro, que visa exatamente resgatar a luta, o trabalho de pessoas que sacrificaram e que lutaram para que nós tivéssemos hoje um país que temos. E esse trabalho da Comissão da Anistia, ele não só resgata uma parte do que foi perdido pelas pessoas perseguidas, mas vai deixar escrito na história do Brasil para as gerações futuras, sobretudo para a juventude, que o que ocorreu em 64 não pode nunca mais ocorrer, nem no Brasil, nem em qualquer parte do mundo. Então o trabalho da Comissão da Anistia tem esse significado, e eu sou particularmente um entusiasta daquele trabalho. E há muitos petroleiros que estão com processo na comissão? Tá. Nós temos petroleiros perseguidos desde os anos 40. Desde a luta do petróleo é nosso, né, nós temos petroleiros perseguidos. Mas o grosso dos petroleiros foram perseguidos com a ditadura de 64, com o golpe de 64. Nós já julgamos vários processos, dezenas e dezenas de processos dos petroleiros. Se não me falha a memória, faltam cerca de 80 processos apenas, e que a comissão esse ano deverá dar um resultado definitivo e encerrar o julgamento do processo dos petroleiros, sobretudo daqueles que foram perseguidos em razão das greves de 83 e 85, principalmente a greve de Paulínia e a greve lá na Bahia. Hugo, o que você achou do filme? Bom, eu achei excelente. É um filme histórico, né? Ele mostra pra gente o que aconteceu naquela época, e o que eu achei mais interessante, além dos depoimentos, além de toda a história, foi o depoimento dos mais jovens, que não têm conhecimento do que realmente ocorreu naquele período da ditadura.
Portanto, eu acho que esse filme ele é muito importante, seria importantíssimo fosse levado às universidades, para que os jovens, mesmo em universidade, como ocorreu ali 2 depoimentos, que mesmo estando em universidade, não têm conhecimento da nossa história, dessa história tão importante de uma tentativa de mudança para um mundo melhor, que infelizmente essa mídia dominante ela não conta, e nem as faculdades, nem as escolas conseguem transmitir essa experiência que esses companheiros do passado tiveram, e que para nos ensinar como enfrentar esse capitalismo selvagem de hoje. Toda vez que eu vejo qualquer tipo de filme, né, e que tem a ver com o período que a gente viveu, da ditadura, né, eu me emociono muito. Eu não tinha visto esse filme, tinha dado depoimento pro filme, mas não tinha visto ainda, vi agora. E fiquei muito emocionada, né, porque eu acho que essa história ainda não foi contada, né. Que eu estava até falando muito rapidamente ali, que bom que tinha muito jovem aqui hoje, né. A juventude, eu acho que ela totalmente desconhece que foi esse período. Nós, inclusive, né, que militamos naquele período, que fomos um pouco atores daquele momento, nós também, por vezes, nos admiramos com as coisas que a gente fica sabendo, né? Quer dizer, até hoje, como eu estava colocando ali, os arquivos da ditadura não foram abertos. A dita democracia brasileira não tem vontade política de resgatar essa história, de trazer essa história, né? De contar para os brasileiros o que aconteceu nesse país. O Brasil, de todos os países que passaram por recente ditadura na América Latina, é o mais atrasado de todos no resgate dessa memória, né? Em fazer com que essa história seja conhecida por toda a sociedade. Quer dizer, não é só a questão da reparação, nenhum de nós foi reparado, né? Nenhum familiar, né, de desaparecido e morto. Foi uma reparação simbólica, uma reparação financeira, que para nós é um direito, sim, mas para nós é o final de um processo. E não é um cala-boca como o governo como os diferentes governos vêm tentando fazer, né? Então essa história ainda está para ser contada. Esse vídeo, eu acho que esse filme é importantíssimo nesse sentido, né? De trazer essa história, para que a gente possa um pouco mais discutir, para mostrar que isso, né, não está distante assim. Quer dizer, a ditadura brasileira, o terrorismo de Estado, que dizem terminou em 85, ele gradativamente vai sendo substituído por uma ditadura de mercado, como é que a gente vive hoje, né? Quer dizer, o capitalismo cada vez, ele produz subjetividades no sentido de individualizar, como eu coloco até no filme, né? De quebrar a solidariedade, de isolar as pessoas, de dizer que está tudo dominado, que não tem outro jeito. E eu acho que a gente tem que afirmar o tempo todo, né? Quer dizer, há linhas de fuga, a gente tem brecha, a gente pode brigar, a gente pode mudar, a gente pode construir outras coisas, né? O slogan do fórum, né? É possível outros mundos? É possível, né? E valeu, né? E tem valido, né? E o Brasil treinava torturadores para outros países da América Latina, não é isso? Isso, o Brasil, ele foi treinado e treinou, né? O Brasil, ele foi treinado na chamada Escola das Américas. A Escola das Américas, ela foi fundada, ela começa a funcionar um pouco depois da Segunda Grande Guerra Mundial, né? Primeiro no Canal do Panamá, agora ela ainda continua existindo na Geórgia, né? E a Escola das Américas, ela treinou torturadores da América Latina, né? Vários brasileiros, oficiais ou não, civis e militares, passaram pela Escola das Américas. E o Brasil se notabilizou posteriormente a levar essa metodologia, esse know-how de tortura para as recentes ditaduras latino-americanas. Então a gente tem informação de torturadores na Argentina, no Uruguai, no Chile, né? A gente tem depoimento de presos políticos do golpe do Chile, do golpe da Argentina, do Uruguai, que tiveram interrogatório com oficiais brasileiros e civis brasileiros, que não foram só os militares, né? Os grandes empresários, civis estiveram envolvidos nisso, diretamente ou não. Então, veja, o Brasil, inclusive, ele exportou duas coisas, que é a técnica do pau de arara. A técnica do pau de arara foi exportado pelo Brasil, né? E a questão da figura do desaparecido político, né? O Brasil, nós não chegamos a ter 500 desaparecidos, e a América Latina hoje tem 90 mil desaparecidos políticos. E essa figura macabra foi inventada pelo governo brasileiro, né? Onde a gente vê, só na Argentina tem 30 mil desaparecidos. Quer dizer, então, o Brasil foi o primeiro a dar o golpe militar. Em 64, o Brasil é pioneiro, né? E o Brasil foi pioneiro em
em fazer know-how de tortura, em fazer manual de tortura, que nós exportamos para os países do Cone Sul, né? Em fazer parte da Operação Condor, né? Que está na ordem do dia hoje, né? Que tá um juiz italiano, ele está processando vários, né? Torturadores, inclusive brasileiros, que participaram da Operação Condor, que foi uma operação de inteligência que sequestrou, prendeu e desapareceu com vários opositores políticos do Brasil, da Argentina, do Chile, da Bolívia e do Uruguai, né? Então veja, o Brasil, que naquele momento exportou know-how de tortura, exportou torturador, ele hoje é o mais atrasado para reparar essas questões, para resgatar essa história, né? Toda vez que eu vejo qualquer tipo de filme, né, e que tem a ver com o período que a gente viveu, da ditadura, né, eu me emociono muito. Eu não tinha visto esse filme, tinha dado depoimento pro filme, mas não tinha visto ainda, vi agora. E fiquei muito emocionada, né, porque eu acho que essa história ainda não foi contada, né. Que eu estava até falando muito rapidamente ali, que bom que tinha muito jovem aqui hoje, né. A juventude, eu acho que ela totalmente desconhece que foi esse período. Nós, inclusive, né, que militamos naquele período, fomos um pouco atores daquele momento. Nós também, por vezes, nos admiramos com as coisas que a gente fica sabendo, né? Quer dizer, até hoje, como eu estava colocando ali, os arquivos da ditadura não foram abertos. A dita democracia brasileira não tem vontade política de resgatar essa história, de trazer essa história, né? De contar para os brasileiros o que aconteceu nesse país. O Brasil, de todos os países que passaram por recente ditadura na América Latina, é o mais atrasado de todos no resgate dessa memória, né? Em fazer com que essa história seja conhecida por toda a sociedade. Quer dizer, não é só a questão da reparação, nenhum de nós foi reparado, né? Nenhum familiar, né, de desaparecido e morto. Foi uma reparação simbólica, uma reparação financeira, que para nós é um direito sim, mas para nós é o final de um processo. E não é um cala-boca como o governo vem, como os diferentes governos vêm tentando fazer, né? Então essa história ainda está para ser contada. Esse vídeo, eu acho que esse filme é importantíssimo nesse sentido, né? De trazer essa história, para que a gente possa um pouco mais discutir, para mostrar que isso, né, não está distante assim. Quer dizer, a ditadura brasileira, o terrorismo de Estado, que dizem terminou em 85, ele gradativamente vai sendo substituído por uma ditadura de mercado, como é que a gente vive hoje, né? Quer dizer, o capitalismo cada vez, ele produz subjetividades no sentido de individualizar, como eu coloco até no filme, né? De quebrar a solidariedade, de isolar as pessoas, de dizer que está tudo dominado, que não tem outro jeito. E eu acho que a gente tem que afirmar o tempo todo, né? Quer dizer, há linhas de fuga, a gente tem brecha, a gente pode brigar, a gente pode mudar, a gente pode construir outras coisas, né? O slogan do fórum, né? É possível outros mundos? É possível, né? E valeu, né? E tem valido, né? E o Brasil treinava torturadores para outros países da América Latina, não é isso? Isso, o Brasil, ele foi treinado e treinou, né? O Brasil, ele foi treinado na chamada Escola das Américas. A Escola das Américas, ela foi fundada, ela começa a funcionar um pouco depois da Segunda Grande Guerra Mundial, né? Primeiro no Canal do Panamá, agora ela ainda continua existindo na Geórgia, né? E a Escola das Américas, ela treinou torturadores da América Latina, né? Vários brasileiros, oficiais ou não, civis e militares, passaram pela Escola das Américas. E o Brasil se notabilizou posteriormente a levar essa metodologia, esse know-how de tortura para as recentes ditaduras latino-americanas. Então a gente tem informação de torturadores na Argentina, no Uruguai, no Chile, né? A gente tem depoimento de presos políticos do golpe do Chile, do golpe da Argentina, do Uruguai, que tiveram interrogatório com oficiais brasileiros e civis brasileiros, que não foram só os militares, né? Os grandes empresários, civis estiveram envolvidos nisso, diretamente ou não. Então veja, o Brasil, inclusive, ele exportou duas coisas, que é a técnica do pau de arara. A técnica do pau de arara foi exportado pelo Brasil, né? E a questão da figura do desaparecido político, né? O Brasil, nós não chegamos a ter 500 desaparecidos, e a América Latina hoje tem 90 mil desaparecidos políticos. E essa figura macabra foi inventada pelo governo brasileiro, né? Onde a gente vê, só na Argentina tem 30 mil desaparecidos. Quer dizer, então, o Brasil foi o primeiro a dar o golpe militar. Em 64, o Brasil é pioneiro, né? E o Brasil foi pioneiro em fazer know-how de tortura, em fazer manual de tortura, que nós exportamos para os países do Cone Sul, né? Em fazer parte da Operação Condor, né? Que está na ordem do dia hoje, né? Que
Aí tá um juiz italiano, ele está processando vários, né, torturadores, inclusive brasileiros, que participaram da Operação Condor, que foi uma operação de inteligência que sequestrou, prendeu e desapareceu com vários opositores políticos do Brasil, da Argentina, do Chile, da Bolívia e do Uruguai, né? Então veja, o Brasil, que naquele momento exportou know-how de tortura, exportou torturador, ele hoje é o mais atrasado para reparar essas questões, para resgatar essa história, né? Eu tinha lido o livro e até participado do livro. Quando vi algumas cenas, gostei, acho que foi muito bem apresentado. E qual a importância de um filme como este? Eu acho que ele é altamente conscientizador, sobretudo para uma assistência jovem, bem heterogênea, mas a maioria era jovem, né? E o jovem precisa de saber mais do que o menos jovem, porque o menos jovem vivenciou e sabe diretamente alguma coisa. O jovem não sabe. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre a Operação Condor, que relevância que isso teve para o nosso país. Olha, vou só te dar um dado interessante. A Operação Condor não era uma operação com muita dor. E foi um acerto feito aí na América Latina entre as ditaduras que foram impulsionadas para virarem ditaduras, assim como um jogo de dominó. Brasil em 64, o Uruguai começou em 69, o Chile em 73, a Argentina em 76 e outros ou já eram ou vieram na cambulhada. Mas a Operação Condor era um intercâmbio de interesse entre eles, troca de informações e troca de prisioneiros. Eu mesmo tive alguns clientes que foram entregues, trocados na fronteira brasileira ou simplesmente entregue à ditadura brasileira, brasileiros vindos presos em outros países, e a recíproca era verdadeira. Marcos, qual a importância de um filme como este? A importância é resgatar a história do Brasil, que está sendo carregada por alguns de nós que estamos ficando velhos. É uma história que precisa ser recontada o tempo todo. A juventude tem que aprender o que foi o Brasil da ditadura e tem que entender uma coisa muito importante. A miséria e a fome são tortura também. O Brasil de hoje está sendo torturado e isso tem que acabar, e só acaba com justiça social, justiça ambiental, igualdade, respeito, liberdade individual e social ao mesmo tempo. Esse filme é mais uma experiência dessas que certamente precisam se repetir muito. O que fica claro é que as pessoas hoje ainda não têm clareza do que foi essa história. Então esses depoimentos que aconteceram aqui em torno da vida concreta das pessoas que passaram por um processo de muito sacrifício, de muita dor e ao mesmo tempo muita convicção, e com todos os equívocos que as pessoas sabem, né, que também podem ter cometido. Mas o que foi importante, o que é importante nisso é que hoje se possa ter uma leitura real daquilo e ao mesmo tempo traduzida para o tempo que a gente está vivendo. Isto é, aí está muito claro como é que é um processo de construção democrática, como é que é um processo que precisa cada vez mais ter claro que projetos de sociedade, que formas de gestão política concreta existem na sociedade para que cada vez mais as pessoas possam ser respeitadas e para que a cidadania possa crescer. Cidadania, aliás, que é o tema que não podia vir separado da cultura, está colocada hoje aqui no Fórum Social Mundial e que certamente, inclusive, quando esse fórum chega de forma orgânica no Rio de Janeiro, né, quer dizer, na história do fórum que nós temos do Brasil é de Porto Alegre e é dessa glória, inclusive, de que foi sempre a história de Porto Alegre. No entanto, o próprio fórum certamente está nos pedindo que novas formas que já são de hoje, que o movimento dos movimentos gerou no mundo, tenha que buscar de novo, certamente nas novas linguagens, né? E aí os meios de comunicação têm cada vez mais um papel fundamental para exercer. Então eu relacionaria, acho que foi muito oportuno que hoje se tivesse esse filme, que é um depoimento muito concreto do processo ditatorial e da construção do processo democrático, né? Então, num ato como esse de hoje, foi importantíssimo acontecer. Quais são as conquistas do Fórum Social Mundial para a humanidade em geral? Primeiro, tornar insignificante o Fórum de Davos.
Eu acho que é uma grande conquista. Nós estamos fazendo, mesmo na data deles, mas ver quem é que fala o que eles estão discutindo. Eles estão lá tentando apagar o incêndio de um problema que eles mesmos criaram, né? Que é essa bolha, que é uma economia especulativa, dos mais salafrários, entende? Quem é mais esperto ganha mais, quem sabe roubar melhor ganha mais, mas isso não tem sustentabilidade. Não tem sustentabilidade da natureza que eles estão destruindo de forma sistemática. Então, não é nós falando hoje, eles não têm explicação a dar, entende? Enquanto nós estamos meio festejando esta nascente cidadania que volta a redescobrir o sonho, a esperança, volta a começar de baixo, vamos dizer assim, pensar novas ideias, reconstruir, rever conceitos, que nós temos uma cultura política importante, mas precisamos rever, face aos novos desafios, é isso que estamos fazendo. E o fato do fórum ter começado aqui no Brasil traz alguma influência para nós aqui no país? Traz primeiro uma responsabilidade. Nós temos um papel insubstituível nessa nascente cidadania planetária devido ao Fórum Social Mundial. O mundo nos olha com extrema atenção, porque aqui são as ideias criativas nesse sentido. O Brasil é dos países emergentes, é o único que não tem arma nuclear, é o único com, vamos dizer, um potencial de outras coisas, que vai da sua biodiversidade e da vibrante cidadania que tem aqui. É um povo, nós somos importantes em número, mas a questão que nós devemos nos colocar face ao mundo, que Brasil o mundo necessita, não é que Brasil nós queremos, é o que Brasil o mundo necessita, porque temos uma responsabilidade muito maior do que a gente imagina e um direito a se inserir nesse mundo que talvez muitos não estão sabendo, ainda se acham pequenos. Nós somos muito importantes. Anyway.